Pescar um pouco, Brenda. Não, não sou boa nisso. Vamos lá. Tenta, é fácil. Passamos por vários tipos de hipopótamos, e todos estavam por aí apenas relaxando. Eles pareciam tão pacíficos e tranquilos. A maioria estava em rebanhos, por isso se via poucos machos solitários. Contanto que você mantenha a distância deles, você não terá nenhum problema. Consegui algo aqui. E tá pesado. A pescaria tinha sido bem fraca naquela manhã, e quando minha mãe pegou um peixe, ela ficou muito feliz mesmo. Muito bem, mãe. Acho que isso merece um almoço de celebração. Que tal ali? Parece uma boa sombra naquelas árvores. Parece bom mesmo. Que horas são? Não houve aviso. Brenda! 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 Vem, segura a minha mão. Cuidado. Foi um tremendo estrondo. Eu estava na água. Acho que meu subconsciente estava dizendo: é isso, é o fim. Foi só quando eu fui puxada de volta à superfície que me dei conta do que realmente havia acontecido e o que tinha me atingido. Eles sobreviveram ao ataque dos hipopótamos, mas agora estão em um perigo ainda maior. Eles viraram em um dos rios mais infestados de crocodilos do mundo. Eu pensava nas minhas pernas e pés debaixo da água. Isso me dava um arrepio, pensando que a qualquer momento nós seríamos atacados por um crocodilo. Clive observou sua esposa Brenda sendo puxada para debaixo do rio infestado de crocodilos. Ele não faz ideia se ela está viva ou morta. Brenda! Brenda, onde você está? Embora Clive não consiga ouvi-los, sua esposa, junto com sua filha Faye, o marido dela e o melhor amigo deles, emergiram todos debaixo do barco. Brenda! Mas o perigo imediato para o grupo não são os crocodilos. A corrente era tão forte naquela parte do rio que nos arrastou para debaixo do barco. O Zambezi é famoso por suas correntes imprevisíveis e incrivelmente fortes. Todo ano, muitas pessoas se afogam em seus redemoinhos e turbilhões. A única coisa em que pensei foi no fato de que meus filhos poderiam estar comigo e que eu os teria perdido, porque eles teriam simplesmente sido jogados para fora do barco. Sabe, eles teriam apenas desaparecido. A Brenda precisava de ajuda. Ela estava gritando e se debatendo. Mãe, aguenta firme! Ela obviamente precisava de algo para se segurar. Ela tinha engolido muita água e estava ofegando por ar, meio que se apoiando em mim, para que ela pudesse recuperar o fôlego.
Eu pensei, mãe, você tá me afogando. Tô me afogando! Vem, eu ajudo! A correnteza era tão forte que estávamos sendo levados. Foi incrível que Arthur estivesse lá no momento certo. De alguma forma, ele conseguiu segurar nós duas. Estávamos sendo levados todos juntos. Nós basicamente nos seguramos uns aos outros. Foi muito difícil nadar contra uma correnteza tão forte. Faye, O barco ficou preso no meio do rio. tenta ficar calma. Clive e Alistair conseguem se agarrar a ele enquanto a corrente leva os outros rio abaixo. Não podíamos fazer nada. Nós sentamos na frente do barco e só assistimos. Não sabia para onde estávamos indo, apenas que nós estávamos sendo levados. A corrente estava realmente forte e nos arrastava com facilidade. Estávamos tentando chegar no raso. Sabíamos que era a nossa única chance de sobrevivência. Felizmente, a corrente nos levou para o meio do rio, que era um pouco mais raso. É um banco de areia? Havia uma ilha submersa. A primeira coisa que fiz foi vomitar porque engoli metade do Zambezi. Você tá bem? Alistair viu seus amigos lutarem contra a correnteza. Ele sabe que Clive acharia praticamente impossível chegar ao banco de areia. Clive mal consegue nadar, então foi difícil porque não podíamos dizer: ei, nade até o banco de areia. Só podíamos sentar e nos acomodar no barco. Arthur, Faye e Brenda não estão em uma situação muito melhor. Quando finalmente chegamos a um lugar onde ficávamos de pé, foi um alívio, de certo modo. Mas sabíamos que era apenas um alívio temporário. O rio estava cheio de crocodilos e dos grandes. Dos que não temem o homem. E acredito que a maioria dos crocodilos dessa área simplesmente te veem como alimento. Então havia uma grande chance de você ser devorado. De sua posição no barco, Alistair avalia a situação. As chances do grupo ser resgatado neste trecho remoto do rio são mínimas. Ele sabe que todos os anos centenas de pessoas morrem devido a ataques de crocodilos no Zambezi. Como o único homem solteiro do grupo, Arthur! ele toma um risco calculado. Vou nadar até aquela margem e buscar ajuda. Não se arrisque. Ele é maluco. A água estava agitada. Eu comecei a nadar e estava um pouco assustado de que as ondulações ao redor pudessem atrair os crocodilos. Fui arrastado por uns 300 ou 400 metros rio abaixo. Eu estava bastante cansado a essa altura. Vi uma pequena enseada adiante, então nadei até lá. Fora da vista dos outros, Alistair finalmente alcança a margem do rio em segurança. Quando meus pés tocaram o chão, olhei para cima. A cerca de 10 metros havia um crocodilo na água apenas me olhando. Foi assustador.
Eu não sabia o que fazer. Eu acho que entrei em pânico. Decidi que o melhor a fazer era tentar ir atrás do crocodilo e talvez afugentá-lo. Então, eu mergulhei na água para tentar ver onde ele estava. Quando comecei a ir na direção do crocodilo, ele passou por mim. Ele estava indo para minhas pernas e eu empurrei com a mão esquerda. Os dentes dele cortaram um pouco a minha mão esquerda. E então sumiu. E aí ele foi direto no meu braço. Estava tentando arrancar meu braço fora. Alistair está preso em um giro mortal, uma manobra giratória usada pelos crocodilos para afogar e desmembrar suas presas. Eu estava ficando bem fraco. Achei que era o fim. Não conseguia ver nenhuma maneira de sair disso. Seu braço direito está preso nas mandíbulas do crocodilo. Alistair pensa em uma última coisa que pode salvá-lo. Peguei meu braço esquerdo e tentei colocá-lo dentro da mandíbula do crocodilo. Eles têm uma aba na parte de trás da garganta que impede a entrada de água quando estão submersos. Tentei alcançar isso. Assim que enfiei os outros dedos dentro da boca do crocodilo, ele soltou. Eles matam muitas pessoas todos os anos. Por alguma razão, ele veio e se deitou. Não acreditei naquilo. Não conseguia acreditar no que aconteceu. É um comportamento normal. Normalmente, eles nunca fariam algo assim se houvesse um humano por perto. Aquilo foi impressionante. Era como se ele estivesse de guarda, uma grande guarda. A escuridão ao nosso redor te fazia perceber o quão vulnerável você estava naquela grande imensidão. Você não é nada. E tudo está fora do seu controle. Todos sabiam que talvez nós não íamos sobreviver até o dia seguinte. Especialmente a Faye. Ela tinha medo. Medo de nunca mais ver seus filhos. Na hora eu nem pensei muito, mas quando pensei, fiquei congelada. Foi uma experiência completamente horrível. O que foi isso? Parecia uma batida na água. Arthur disse que era um crocodilo batendo rabo, e não estava longe. Era claramente um crocodilo.
Conseguíamos ver a ponta irregular da cauda dele, enquanto ele se aproximava cada vez mais. De repente, tudo está em alerta. Seus ouvidos, seus olhos. Um grande pânico. Tente ficar calmo. Quando algo vier direto para você, temo o pior. Espere, ainda não. Quando batemos na água com o remo, ele desviou para a corrente principal. Ficamos muito tensos depois disso, olhando ao redor caso acontecesse de outro crocodilo passar. A dor começou a aumentar durante a noite. Quando eu me movia um pouco, doía muito. Se eu ficasse parado, estava tudo bem. Alistair sabe que a pior coisa que ele poderia fazer agora é adormecer. Se ele fizer isso, pode ficar inconsciente. E com feridas tão graves, seu corpo pode entrar em colapso e ele estar morto pela manhã. Mas ele perdeu muito sangue. Ele não consegue se manter alerta. No rio todos estão sofrendo. Ficar em pé por um período tão longo te deixa extremamente exausto. Nossas costas doíam. Estávamos congelando de frio. A água está quente. Vou sentar um pouco. Arthur queria se sentar. Estava mais quente dentro da água do que fora dela. Bem mais quente. Eu disse para ele, você não pode se sentar, porque você vai se molhar, depois vai sentir frio e então hipotermia. Eu disse, precisamos passar por isso. Temos 2 crianças para cuidar e elas precisam de nós. Dia 2. Quando a luz do dia finalmente chegou, foi um alívio muito grande, porque tínhamos conseguido sobreviver à noite. Então ficamos preocupados se o Alistair tinha sangrado até a morte. Quero dizer, não fazíamos ideia do que havia acontecido com ele e o quão grave ele estava ferido. Alistair! Alistair! Tinha sido um sentimento terrível, porque você sempre imagina o pior. Alistair! Nossos corpos e mentes estavam exaustos. Após quase 20 horas à deriva na água, o grupo está desesperado. Estávamos pensando algo tipo, é um novo dia e alguém vai passar por aqui. O que é aquilo ali? Ali, veja. Vimos alguns pontos brancos no horizonte. Eles estão vindo pra cá. Parecia um barco branco e ficamos simplesmente extasiados. Aqui! Socorro! Estamos aqui! Aqui! Ei, por aqui! Aqui! Eram apenas garças voando em nossa direção.
acabou com a nossa esperança. Foi devastador. Droga! Enquanto eles voavam para longe. Eu me senti tão desamparada. Totalmente desamparada. No banco de areia, o grupo está ficando desesperado. Clive, Brenda, Faye e Arthur estão presos no meio do rio Zambezi há quase 20 horas. Já se passaram mais de 12 horas desde que ouviram Alistair pela última vez. Eles não têm ideia se ele ainda está vivo. Senti muita dor. Como agulhas por toda parte. Especialmente no meu braço. Eu não tinha percebido o que era até que consegui me sentar. Estavam me picando. Umas 40 formigas. As formigas safari são um dos insetos mais ferozes do mundo. Elas foram atraídas pelo cheiro de sangue. As picadas desencadeiam uma onda de adrenalina em seu corpo. Isso tirou da inconsciência e provavelmente salvou sua vida. Alistair se força a seguir em frente. Foi difícil. Eu não conseguia ficar de pé. Eu estava me inclinando, usando meu braço esquerdo sobre o joelho para me dar suporte. Alistair percebe que é o único que pode encontrar ajuda para os outros. E já se passaram 24 horas desde o ataque do crocodilo. Ele perdeu muito sangue. Ele está fraco e desorientado. Ouvi um barco, mas eu estava longe do rio. Socorro! Socorro! Mas eu nunca conseguia chegar ao rio a tempo. Socorro! Ei! Ei, aqui! Devia ter sido um avião ou algo assim, porque definitivamente não era um barco. Apesar da ameaça dos crocodilos, Alistair perde a consciência. No banco de areia, os outros estão começando a perder a esperança. Acontece que Alistair realmente ouviu um barco. Aqui. 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 Certamente eles vão vir. Tentei a sorte, mas não saía nada. Eles começaram a se afastar. No rio, seus amigos não podem fazer nada além de aguardar seu destino. Boas notícias.
Brenda, por favor, Só não pare. faça isso. Posso vê-los ali? Ali. Aqui! Incrivelmente, alguns canoeiros se aventuraram até essa parte do rio. Eles nos viram e pensaram: que pessoas estranhas pescando no meio do rio. Aqui! Socorro! Aqui. Não consigo descrever como me senti, sério. Foi simplesmente um alívio. Íamos ficar bem. Ainda havia preocupação com Alistair. Eu tive uma ideia. Falei para remarmos entre uns bancos de areia que tinha ali. Sabe, tubarões e peixes provavelmente ficam nas enseadas entre dois bancos de areia. Parecia que estava tudo indo bem. Estávamos fazendo um bom progresso. Ele estava remando na frente e eu estava remando atrás. Em construção. Eu estava me divertindo, não conseguia me conter. Uau, cara. Que água agitada. Mas na empolgação de ir pescar, os garotos não verificam os avisos da guarda costeira. Há uma previsão de uma forte correnteza para aquela manhã, bem nas águas onde eles estão remando. Estávamos quase chegando ao banco de areia quando fomos atingidos pela correnteza. Estamos sendo levados. Pensei que fosse uma brincadeira, sabe? Eu tava curtindo o momento, achando aquilo de não ter controle nenhum muito divertido. Pensando, tipo, que legal. Isso é incrível, cara. Mas então, o Josh ficou muito sério super rápido. Não, não, não. O que houve? Não, para. Precisamos sair daqui. Vai, cara, vai. Eu sabia que estávamos em uma correnteza, então percebi que estávamos indo para trás. Então, sabe, tentei remar mais forte. Continua. Quanto mais remávamos, mais energia gastávamos. Parecia que não estávamos chegando a lugar nenhum. Os garotos estão completamente à mercê da correnteza, e ela os está arrastando para longe da costa, para mar aberto. Quando percebi o quanto fomos longe em tão pouco tempo, fiquei pensando no quanto o mar é poderoso. Troy, continua. Ainda está nos puxando. Para. Pare aqui. Tá. Jogamos a âncora na esperança de fazer que ela se prendesse em alguma coisa. Não estava dando certo. Quer dizer, não estava nos ancorando nem nos mantendo em uma posição. Estávamos sendo levados para mais longe. Não dava para vencer a correnteza. Vai, Troy, rema. Eu tô cansado, cara. Meus braços. Vamos, Troy. Não tá indo. Continua. Tinha um monte de gente correndo por ali, sabe? Fazendo caminhada. Ei! Aqui! Ei! Nós tínhamos a esperança de que um deles nos visse. Aqui! Tentamos chamar a atenção deles, mas ninguém nos ouviu. Já estávamos muito longe. Basta apenas alguns minutos para que os garotos e seu pequeno barco sejam arrastados por centenas de metros mar adentro, o que leva a graves problemas. Nós conversamos e dissemos um ao outro que não estávamos indo a lugar algum, que não estava ajudando, que tínhamos que fazer algo diferente, bolar um plano diferente. Temos que fazer algo! Fica aqui! O que você vai fazer? Então coloquei a parte de cima do traje de mergulho, coloquei as nadadeiras e comecei a nadar. O plano de Josh é nadar até o banco de areia com a corda da âncora e depois puxar o barco para a segurança. Em pânico, Troy também tenta nadar até o banco de areia. Mas imediatamente sente a força da correnteza. Josh! Eu estava quase lá, quando olhei para trás e vi o Troy se debatendo. Ei! Senti como se algo estivesse me puxando para baixo. Volta! Senti toda a minha energia sendo sugada do meu corpo.
E uma vez que você fica sem energia, se não consegue nadar contra a correnteza, ela não tem piedade. Ela vai te matar, você querendo ou não. Socorro! Não consigo mais! Disse pro Josh que eu não conseguia. Estou sendo puxado! Ajuda! Estávamos sendo puxados para o mar muito rápido. E não havia nada que pudéssemos fazer. Socorro! Apenas 20 minutos após partirem para uma inocente pescaria. E o passeio dos dois está indo terrivelmente mal. Enquanto eles são arrastados para o Oceano Atlântico. Sozinhos em um pequeno barco, eles não têm água, comida, nem celulares. O tormento deles mal havia começado. Tubarão! Socorro! Me mata. Troy, logo vão vir nos buscar. Não se preocupe, tá bom? Falei pro Troy. Eles vão vir nos procurar, eles vão nos achar. Foi o que pensei e até falei pra ele. Vou pescar enquanto esperamos. Pescar tubarão. Vai, cara, me dá minha vara nova. No momento que preparei o equipamento e me levantei para lançar, uma onda bateu no barco e me jogou para o lado, fazendo minha vara de pesca novinha cair na água. Não! Minha vara nova! Não! Ele perdeu a vara novinha em folha. E isso irritou muito, irritou demais. Ele perdeu completamente a cabeça. Seu lixo idiota! Não presta pra nada! Naquele dia, tudo que eu estava fazendo estava dando errado. Aquele foi um dos meus maiores surtos de raiva. Ei! 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 Fica calmo! Isso não vai ajudar! Cala a boca, cara! Eu sabia que ele tinha perdido a vara, mas esse era o menor dos problemas. Eu falei, cara, escuta, não podemos fazer isso agora. Você não pode surtar assim. Não precisa ficar jogando coisas. Sabe, temos que ser uma equipe. Nós tínhamos entrado juntos e íamos sair juntos dessa. Que loucura, cara. Você está perdendo a cabeça comigo. Foi mal, cara. Que loucura. Com o cair da noite e sem sinal de resgate, os garotos começam a avaliar a sua situação. Josh, Fala. quando eles vão chegar? Não sei, Troy. Como vão nos encontrar? Não sei. Eles não sabem onde estamos. Como vai ser? Vamos simplesmente continuar a deriva sem conseguir ver nada. Sim. Cala essa droga de boca. Eu disse, Troy, a gente só está aqui um dia. Eles vão perceber hoje à noite que não voltamos para casa e vão estar aqui na manhã seguinte. Está bem? Tá bem. Eu sabia que não era nada bom. Não estávamos vendo a terra. Não tínhamos celular, não tínhamos comida nem água. Mas aquelas eram as primeiras horas do nosso passeio. Então, alguém ia perceber, olha, os meninos não estão em casa. Algo está errado. Nós temos que procurá-los. Está bem? Eles vão vir. Eu sei que eles vão vir. Os garotos não foram vistos há mais de 10 horas. E de volta à costa, o pai de Josh pede ajuda. Alô, é da Guarda Costeira? Quero relatar o desaparecimento do meu filho e do melhor amigo dele. Eles perguntaram onde os garotos podem ter ido, quais lugares. Eles queriam saber o local, a descrição dos garotos e onde teriam colocado o barco. Não temos ideia de para onde foram? Não, eles não disseram nada. Sim. A guarda costeira não pode iniciar uma busca até saber exatamente de onde o barco foi lançado. Então, o pai do Josh começa sua própria busca para descobrir por onde os garotos entraram na água. Eu não tinha ideia de onde os meninos estavam e estava muito preocupado com isso. Não ficamos sabendo de nada, nenhuma ligação. Fiquei procurando até depois das 4 da manhã.
o pai de Josh verifica primeiro o rio, onde ele acredita que os garotos foram pescar. Não, Connie. Eu verifiquei o rio, mas nada. Não encontrando nada lá, ele também verifica a costa do oceano, perto da ilha Sullivan. Fui até a praia, caminhei até a praia e parei a cerca de 100 metros de onde o reboque estava. Mas o carro dele era preto. Então, no fim, eu passei direto e não vi o carro. Sem nenhuma pista de onde os garotos partiram, nenhuma busca foi realizada naquela noite. Oi, Debbie. O quê? Eles não vão procurar nada esta noite. Nada mesmo. Até mais. Certo. Lá no oceano, os garotos ainda estão à deriva em seu pequeno barco. Sozinhos, eles enfrentam a primeira noite no mar em meio a uma tempestade. Vai! Na primeira noite, eu mal dormi. Estava muito frio. Ondas fortes começam a bater no pequeno barco e a temperatura cai para abaixo de zero. Está muito rápido! Tá bom, tá bom. Quando uma onda vinha, puxava aquele lado do barco para baixo e a água vinha por cima. Vamos! Parecia gelo nos atingindo. Sabe, no fim das contas, estávamos quase congelando até a morte. Fique se mexendo. Fique se mexendo. Está bem? Dia 5. Os garotos estão agora no mar há mais de 5 dias. Sem comida e sem água. Eles estão no estágio mais extremo de desidratação. Eles perderam litros de água, mais de 20% dos fluidos corporais. Seus órgãos vitais estão entrando em colapso e eles estão boiando e perdendo a consciência. Poucas pessoas sobreviveram tanto tempo sem água. Meu corpo está doendo. Eu não queria mais estar ali, no meio da água. Eu estava sofrendo e era uma morte lenta. Eu estava pronto para ir embora com Deus. Para! Para! Eu não aguento mais. Calma. Não aguento. Tudo bem? Mesmo que Josh tente permanecer forte para seu amigo mais novo, ele também está lutando contra seus próprios demônios. Josh? 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 Nós não acreditávamos em suicídio, eu só estava nadando. Então pensei, e se eu descer o mais fundo que eu puder? Eu mergulhei provavelmente uns 10, uns 12 metros. Josh? Josh! Josh! Se um tubarão me pegasse, não tente me salvar. Eu estava tipo, deixa ele me comer, não vou lutar. E então pensei no que eu poderia perder, sabe? Tudo que eu estava deixando de viver enquanto crescia e como minha família iria seguir em frente sem mim. Todas essas emoções passaram pela minha cabeça. Josh! Josh! Josh, que houve? Voltei para a superfície pensando, quer saber? Deixa nas mãos de Deus, porque eu não aguento mais. Eu
ficava indo e voltando o tempo todo, tentando ter e manter a esperança. Mas também percebi que eles podiam ter morrido. E era uma batalha não saber. Se eles estavam lá na água, sabe? Se eles estavam lá na água, eles estavam em quais condições? E se eles não estivessem mais lá? E se eles se foram? Quanto tempo até isso tudo acabar? E todas as noites, quando eu voltava para casa e quando eu dirigia, ao longo da rua, alguém na minha vizinhança alinhou toda a rua com sacos, com velas dentro deles. Então, quando eu dirigi, isso me levou direto até a minha casa. Os sacos e as velas ficavam acesas todas as noites. Eu tinha que estar preparado para o que eu pensava que seria o funeral quando encontrassem os corpos. Quando eu voltar, vou trabalhar na minha caminhonete. Então, quando você fizer 16 anos, te ensino a dirigir. Conforme a semana avançava, dava pra ver que ele estava ficando muito fraco, porque não tinha mais nada dentro dele, ele mal queria se mexer. Eu ficava tentando acordá-lo, porque achava que, sabe, eu não queria que ele morresse. Troy. Troy. Josh. Não queria mais estar no barco, queria estar morto. Pedi pro Josh me matar. Me mata? Vai, acaba com isso, por favor. Você tá falando besteira, Troy. Pra mim chega. Eu não posso fazer isso, cara, nunca. O Troy me pediu para esfaqueá-lo. Eu disse a ele que não tinha como eu fazer isso, porque se o Troy morresse, eu não conseguiria voltar para casa, mesmo se nos encontrassem. Eu não poderia voltar e dizer aos pais dele que deixei o filho deles morrer. Troy agora perdeu completamente a vontade de viver. Seu melhor amigo não vai matá-lo. Então ele faz uma última tentativa desesperada de acabar com o sofrimento. Toda noite dava para ver umas bolinhas que brilhavam no escuro. Se chamam bolhas gelatinosas. Troy agora vê as bolhas gelatinosas não só como algo para comer, mas como uma possível saída. Se fosse venenoso e me matasse, tomara que eu morra de maneira tranquila, sabe? Uma morte tranquila. Eu não ia comer só um pouquinho para ficar doente e sofrer mais. Eu ia comer um monte. E se fossem venenosas, queria que me derrubassem de primeira. Mas as bolhas não têm efeito. E agora os garotos não podem fazer nada além de aguardar uma morte lenta e agonizante. Nós percebemos que estávamos apenas aguardando a morte. Não sabíamos quanto tempo mais estaríamos vivos. Dia 6. Logo isso acaba. Claro, choramos dizendo que não queríamos morrer, que éramos muito novos. Você sabe que está morrendo, mas está morrendo lentamente. E é doloroso, e é demorado. E cada segundo que você está vivo é doloroso. E ao mesmo tempo você está morrendo. Eu sabia que não tinha muito tempo mais. Na verdade, a desidratação deles agora está tão avançada que eles têm apenas mais algumas horas de vida. A gente devia escrever algo.
Invocando o resto de suas energias, os garotos escrevem suas palavras finais para as famílias que estão deixando para trás. Nós te amamos e sentimos muito. E também obrigado a todos pelo apoio. E sabe, eu também escrevi que sentia muito pelo que aconteceu. Lembro de ter escrito para minha mãe e para o meu pai. Obrigado por tudo que fizeram por me ensinarem o que me ensinaram. Os dois adolescentes estão encarando o abismo. Tinham desistido da vida e não podiam fazer nada além de aguardar o chamado da morte. Josh, estou ouvindo algo. Enquanto eu e o Josh estávamos deitados no barco, ouvi o ronco de um barco. Está ficando mais alto. Parece um motor. Está mais perto. Vi aquele enorme barco de pesca vindo na nossa direção. Naquela hora, sacudi o Josh e disse: "Você precisa levantar, Josh." Nos ajude! Aqui! Ajuda! Socorro! Nos ajuda! Eu estava chorando, mas ao mesmo tempo era como se eu não estivesse porque não tinha mais lágrimas. Nos ajuda! Aqui! E a gente gritava: "Por favor, nos ajude, precisamos de ajuda." Socorro! Aqui! Socorro! Vem, aqui! Os dois garotos são apenas um ponto no oceano. Mas diferente dos barcos dos dias anteriores, desta vez, eles foram vistos. Ajude aqui! Nós sabíamos que eles tinham nos visto, então nós nos abraçamos bem forte e dissemos: isso é um milagre, sabe? Não acreditávamos que estávamos sendo salvos. Venha, rapaz! Vamos, aguentem firme! Venham! O capitão se esticou e me puxou para cima, porque eu mal tinha energia para levantar. E aí me joguei no convés. Traga água! Preciso de água. Deite aqui. Você está bem? Você está bem? Não conseguia entendê-los porque estavam gemendo, felizes, tristes, uma confusão emocional. Mas uma das primeiras coisas que Troy me disse foi se eu acreditava em Deus. E eu disse: bem, acho que agora acredito. Que milagres acontecem. Muito obrigado, cara. Obrigado. Está tudo bem, vocês estão seguros agora. Estão seguros. Melhor agora, hein? Passa para a guarda costeira. Alô? Era a guarda costeira. E disseram: achamos seu filho. Gostaria de falar com ele? E eu disse: gostaria. E quando ouvi sua voz, nem parecia o Josh, ele estava tão fraco, incrivelmente fraco, mas ele começou a dizer: pai, te amo, e ouvir a voz dele foi um milagre. Para mim não há dúvidas de que foi um verdadeiro milagre. Foto do resgate real. Os médicos acreditam que os rapazes estavam a poucas horas da morte quando foram resgatados. Ele estava tão magro e tão exausto. Mas desde o momento em que entrei pela porta, ele só dizia: pai, eu te amo, eu te amo. Também te amo. Foi difícil acreditar que conseguimos sair vivos. Estávamos esperando o pior. Eu e o Troy sabíamos que estávamos apenas esperando a morte. E eu não conseguia acreditar que tivemos uma segunda chance. Josh usou essa segunda chance para se tornar um homem de família.
Ele se casou com sua namorada da escola e agora tem um filho. Troy seguiu em frente para realizar suas ambições de vida, para se tornar bombeiro. Eu tenho muita fé em mim mesmo agora. Se eu enfrentar algo que, sabe, possa ser difícil, eu não vou desistir.